O Instituto Borborema é uma associação cultural com sede em Campina Grande, na Paraíba. Em nosso canal no YouTube, disponibilizamos gratuitamente palestras, reportagens, entrevistas, aulas e lives. Para que este conteúdo continue a ser disponibilizado, precisamos da sua contribuição financeira através do nosso site ou de doações diretas em nossa conta corrente. Link e conta corrente estão na descrição desse vídeo. Conheça também as nossas formações e cursos online através do link na descrição, institutoborborema.com/loja. Temos também a livraria do IB, com excelentes descontos, parcelamento em até 6 vezes sem juros e entrega grátis para todo o país, a depender da compra. livrariaib.com. E, por último, mas também muito importante, entre agora em nosso grupo no Telegram para ficar informado sobre todas as atividades e conteúdos do IB. t.me/Instituto Borborema. Agradecemos especialmente aos nossos benfeitores. Este vídeo só é possível graças à generosidade deles. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Borborema novamente. Eu não vou me delongar muito em elogios do trabalho do Instituto, porque eu já os fiz publicamente, mas assim, é sempre bom enfatizar como, e para vocês que estão aqui, como assim o que está sendo feito aqui no Borborema, a gente não tem paralelo no Brasil hoje, certo? Então posso dizer isso em termos de quem já... Estou morando no Rio de Janeiro atualmente, já morei em São Paulo, já vi o que estava acontecendo em São Paulo, vi o que estava acontecendo no Rio, vi o que estava acontecendo em Pernambuco. Pelo menos em termos de formação, não tem nada equiparável hoje no Brasil que a gente tá sendo feito no Borborema, certo? Então é bom para só vir com essa pequena ressalva aqui para vocês aprenderem a valorizar ou valorizarem mais um pouco a prata que vocês têm, o ouro que vocês têm aqui, certo? É sempre bom vir aqui, é sempre bom estar podendo compartilhar um pouco do nosso trabalho, certo? Essa palestra aqui que eu vou fazer, ela é fundamentalmente baseada em estudos que eu tenho conduzido, primeiramente no âmbito do filme Nem Tudo Se Desfaz, né, um filme dirigido pelo Josias Teófilo. Quem não viu, eu recomendo que veja, está disponível no site www.nemtudosesdesfaz.com.com, certo? E é um filme que trata sobre o que a gente pode talvez denominar crise política brasileira de 2013 até hoje, certo? 2013 por causa dos eventos das jornadas de junho de 2013, só que o filme faz um apanhado do que vem antes também, para fazer uma discussão mais aprofundada sobre a própria natureza da nova república, do sistema político brasileiro com o qual a gente está se defrontando, o lugar do nascimento da nova direita, do renascimento católico brasileiro, da eleição, do impeachment de Dilma Rousseff, da eleição do Bolsonaro nesse processo e quais são as perspectivas de futuro para isso. E as pesquisas que levaram ao filme, é óbvio que o filme a gente nunca consegue um espaço no documentário, que não é só uma obra historiográfica, mas ele é sobretudo uma obra artística, então a gente nunca consegue expressar tudo o que a gente aprendeu ou tudo o que a gente pensa a respeito do assunto. Também pelo fato de que eu sou pesquisador e roteirista do filme, não sou diretor do filme, então tenho que lidar com o Josias, que às vezes não gosta de algumas coisas, mas que eu gosto, então esses espaços são bons para a gente poder refletir mais detidamente a respeito do assunto. Ela faz parte também de um livro que eu estou escrevendo em cima da pesquisa, certo? Que dá conta do processo político brasileiro, da crise política brasileira dos últimos 30 anos. Culmina na eleição do Bolsonaro, provavelmente a gente vai ter que abordar alguma coisa no primeiro mandato,
mas sem, assim, a gente não sabe ainda a dimensão que esse negócio vai ter, porque eu acho que todo mundo aqui viveu os últimos 3 anos e viu a quantidade de loucura que a gente está tendo que lidar, porque de repente algo que parecia só um problema nacional virou um problema internacional, de escala global, planetária, e que, digamos assim, todos nós ainda temos que tentar entender o que é que está acontecendo direito, certo? Revisitar essa história recente é importante para que a gente possa ter exatamente, digamos assim, uma dimensão do pé em que a gente está e para onde a gente estava caminhando ou continua caminhando, certo? O nome dessa palestra: é possível vencer o Centrão? Ou é possível vencer o Centrão? É uma pergunta. Raízes do sistema político brasileiro. Essa pergunta, ela talvez seja a que mais atormente o eleitorado de matriz conservadora no país atualmente, certo? Considerando aqueles que se colocam como apoiadores diretos ou não do presidente da República, porque o Centrão virou, digamos assim, o grande tema da política nacional, de certa forma justificadamente. Não vai falar por que justificadamente. E a sucessão de crises nas quais o país tem se afundado nos últimos anos, elas sempre parecem estar caminhando para algum desfecho das contradições que o Brasil ora se afunda, né? Então a gente tem a jornada de junho de 2013, a gente tem a Operação Lava Jato, com a prisão de dezenas de políticos, com a sensação que o país teve de que haveria um ponto de inflexão, um ponto de mudança na forma como a política seria exercida no Brasil. Tem, digamos assim, a tomada nas ruas por uma nova direita que apresentou uma expressão política no impeachment da Dilma Rousseff, né, que tira da esquerda o monopólio de ação política direta. E a eleição do Bolsonaro em 2018, e na eleição do Bolsonaro em 2018 uma sucessão de confusões e conflitos intestinos que vão culminar talvez no último grande evento que parece sinalizar para uma mudança efetiva do sistema político brasileiro, ou de uma ruptura com o atual sistema político brasileiro, que foi o 7 de setembro de 2021, né, quando a gente teve as maiores manifestações de massa em apoio a um presidente da República da história nacional, certo? Não arrisco dizer que elas foram em termos de quantidade de pessoas maiores que a do impeachment, por exemplo, mas em apoio a um presidente certamente foram as maiores. Isso aí foram maiores que as que Vargas teve, muito maiores que as que Lula teve em determinado momento, nem que se fala que a Dilma Rousseff teve. Então, assim, de fato, aquilo sinalizava para um evento que muita gente acreditou nisso aí, né? E aí, agora vai? Talvez a expressão mais trágica disso seja aquela imagem do caminhoneiro, né, de um vídeo do caminhoneiro que está lá numa garagem cheia de gente em Brasília, um calor infernal, e ele gritando: agora o presidente decretou estado de sítio, aí começa a chorar, e as buzinas tocando, uma loucura, e de 3 dias depois o que a gente vê foi um pedido de desculpa, né, do presidente Alexandre de Moraes e uma sinalização para o acordo. Então, assim, todos esses momentos, milhões de pessoas no Brasil, elas parecem dispostas a mobilizar aquilo que a gente pode falar que é uma imagem comum no Brasil, né? Que seria uma nação capaz de superar dilemas históricos. Fim da corrupção, substituição de uma elite oligárquica descomprometida com a nação e comprometida com poderes globais ou estrangeiros. Substituição ou reforma de uma burocracia ineficiente, no nascimento de um Estado capaz de dar tudo aquilo que as pessoas esperam, ou pelo menos que a gente supõe que as pessoas esperam que o Estado possa dar para elas. A construção de instituições que de fato representem os valores mais caros do povo brasileiro, né? A realização de uma visão de um Brasil grande, de uma nação capaz de cumprir um destino histórico no mundo, e não dessa nação que a gente vê cada vez mais afundada em escândalos, em paralisia, em tudo que a gente está vendo, principalmente a partir não vou dizer a partir da pandemia, mas que com a pandemia se tornou mais evidente em termos da nossa fraqueza como país e como povo, né? Ou da nossa incapacidade de se assenhorear do nosso próprio destino político. O problema é que
cada etapa dessa marcha, né, que sempre parece culminar numa coisa que vai acontecer, agora vai acontecer, 2013, aí impeachment, Lava Jato, Bolsonaro agora vai, aí não vai, aí vem pandemia, aí 7 de setembro, aí tudo parece a um momento de quase ruptura se suceder a um momento de acordo à porta fechada, negociata, conchavo, reacomodação do sistema político, né? Então, todos os momentos que a gente vê acordo, certo? E mesmo assim parece que a crise continua, né? A crise continua. Parece que é uma reacomodação momentânea no sistema político e ninguém consegue dar conta nem de fazer uma ruptura de fato e promulgar uma nova ordem institucional, algo que ninguém sabe direito ainda o que é, e nem mesmo dar conta de estabilizar a situação política do país. Então, de certa forma, aqui, eu já comentei aqui com algumas pessoas do Borborema, que se a gente parar para pensar, a loucura que o mundo viveu durante os anos de pandemia, é claro que a gente não vivia no mesmo nível de loucura e com o mesmo tipo de controle que a gente tem que lidar, essas coisas. Mas o Brasil já vinha num processo de estabilidade muito mais longo, né? Imprevisibilidade estrutural, se a gente quiser dar um nome mais preciso para isso. Quer dizer, quem é que em 2013 imaginava que aquelas manifestações de rua iam dar na eleição do Bolsonaro em 2018? Eu arrisco dizer que absolutamente ninguém. Eu não vi ninguém em 2013 sinalizando para isso aí. Ninguém, mesmo no nosso campo. Mesmo a figura mais brilhante que a gente tem de referência com o Olavo de Carvalho, se a gente olhar as palestras dele em 2013 sobre 2013, ele não sinaliza para essa possibilidade. Ou seja, é de fato imprevisibilidade estrutural. Quem disser que sabe o que é que vai acontecer no ano que vem, desconfie, porque não sabe, certo? Não sabe. Da mesma forma como também ninguém sabia que ia acontecer pandemia, ninguém sabia como seria o governo Bolsonaro, etc. Então, a pergunta é a seguinte: existe uma razão para isso acontecer? Certo? Por que é que todos os conflitos no país, aqui com a gente, ele parece sempre ser reduzido ao escamoteamento de antagonismo, né, nas forças políticas de oposição que surgem de um momento ou outro, arranjos casuístas, toma lá da cá, acordos de bastidores, reacomodação do sistema político. Existe algo que a gente possa chamar ou da existência de dispositivos mascaradores de conflitos no Brasil ou no sistema político que permitem que ele sobreviva, em que pese todo esse tensionamento político e institucional dos últimos anos? E mais ainda, se existe alguma forma de romper com isso? Existe alguma agenda que nós, meros mortais, podemos pensar como ação política, direta ou indireta, para se romper com isso? Ou tudo é responsabilidade do presidente da República? Ou depende do Bolsonaro ter coragem ou não fazer alguma coisa? São perguntas relevantes. O que é interessante é que a gente pode, se a gente for para a tradição da ciência política, das ciências sociais brasileiras dos últimos 30 anos, você vai ver que essa não é uma pergunta exclusiva da direita. A direita está se defrontando com isso hoje, certo? A esquerda acadêmica brasileira de matriz liberal ou socialista, ou progressista, né, de certa forma, ela se defrontou com esse tema o tempo inteiro. Então esse tema estava, a gente vai explicar um pouquinho, presente no próprio nascimento, nas discussões internas, no nascimento do PT, como partido político, por exemplo, e está presente nos textos relevantes sobre o sistema político que foram produzidos nos últimos 30 anos. Tá? Então, assim, há uma discussão com relativo nível de maturidade que vale a pena a gente se defrontar com ela, sobre o que é que definiria esse sistema político brasileiro. Eu vou trazer um pouquinho aqui sobre essa discussão, certo? Explicar um pouquinho sobre o que é que a gente pode aproveitar desse debate, remeter um pouco isso a, beleza, mas o que é realmente novo aqui, o que é passível de superação, o que é que não é, certo? E contextualizar um pouquinho em relação ao momento que a gente se encontra. Acho que você já deve ter ouvido esse termo, ele se tornou
paradoxalmente popular nos meios de direita a partir do 7 de setembro. Não sei se vocês já notaram, que é a discussão do presidencialismo de coalizão. Vocês já ouviram falar desse termo? Presidencialismo de coalizão é um conceito cunhado por um sociólogo chamado Sérgio Abranches, em 1988, ou seja, nos albores aí da Nova República. Ele cunhou um conceito, ele viu o tipo de arranjo político que estava nascendo com a Constituição de 88, e ele cunhou esse termo para explicar aquelas características que seriam próprias do nosso sistema político e quais seriam os limites que essas características imporiam para a ação política e as contradições que elas continham em si mesma. Esse texto vale a pena ser revisitado, porque há que se considerar, digamos assim, a argúcia da inteligência do sujeito de escrever um negócio em 88 que explica muito dos problemas, ou pelo menos uma parte dos problemas que a gente tem sido afrontado nos últimos anos, certo? Há toda uma tradição, né? Se você for atrás na ciência política acadêmica brasileira, esse conceito de presidencialismo de coalizão vai inaugurar uma tradição de discussão a respeito do assunto. O próprio Abranches reescreve, repensa o conceito, porque depois ele tenta normalizar a coisa, mas vocês vão ver que ele define de fato uma situação, ou pelo menos ele aponta para elementos da situação que a gente pode ver presente hoje em dia. Então o que é que o Sérgio Abranches disse? Que quando você olha o sistema político, as instituições, o arranjo constitucional brasileiro de 88, sistema político, sistema de votação, as instituições, o modo como está dividido os três poderes, o modo como o jogo político nacional se estabelecia, ele dizia que a gente tem um sistema político marcado por uma espécie do que ele chamava de presidencialismo de características imperiais. Aí a gente olha hoje o Bolsonaro e pensa, imperial por quê? Mas imperial porque, ao contrário, por exemplo, de um regime parlamentarista, o presidente da República no Brasil é uma figura que ele é um provocador muito forte do poder legislativo, e ele nasce, ou pelo menos o presidencialismo brasileiro de 88, nasce com capacidades ou poderes de impor agenda muito forte. Por exemplo, o presidente pode editar medida provisória, que até bem pouco tempo atrás trancava durante muito tempo a pauta do legislativo. Significa que o presidente não é só o agente executivo das políticas do Estado, mas ele é também um provocador do sentido que o legislativo vai ter adiante, certo? Esse presidente, comparado com o poder legislativo, ele expressaria muito mais a vontade popular direta da população do que o Congresso Nacional. Por quê? Porque o Congresso Nacional se estabeleceria a partir de eleições proporcionais. Eleições proporcionais significa que os partidos preenchem uma nominata de preferência, que tem um cálculo político que é quase cabalístico para a maioria da população, e que não necessariamente os mais votados entram no parlamento. Hoje, por exemplo, no parlamento brasileiro, são menos de 10%, salvo engano, são 5 pontos, alguma coisa por cento, dos políticos lá seriam eleitos pelo voto direto. Ou seja, foram de fato os mais votados. Então, esse sistema é marcado por eleições proporcionais no Congresso, pelo multipartidarismo, certo? E essas eleições proporcionais, esse multipartidarismo e o poder de controle que o Congresso tem sobre o orçamento e também sobre a legislação, né, que digamos assim, é o freio ou a permissão de determinadas políticas públicas numa Constituição diretiva como a nossa, ou seja, que dirige muito a economia, ele faz com que a política tenha que se organizar a partir da formação de supermaiorias parlamentares ou coalizões de governo que permitam o presidente governar. Mas isso é diferente de outros regimes de governo? De certa forma Por exemplo, um regime de governo parlamentarista na Alemanha da vida, ele lida com a quantidade, o parlamento é formado pelo... Quem ganha a eleição no parlamento é o partido mais votado, certo? Mas para o primeiro-ministro governar, ele tem que formar uma coalizão com um número limitado de partidos. Quando você forma uma coalizão com um número limitado de partidos, significa que as negociações são mais simples. A agenda pública se faz de maneira mais simples. Ou seja, se eu sou no Partido Conservador e eu tenho que me aproximar, de certa forma, do Partido Liberal para poder governar, eu digo que eu não avanço essa agenda, eu avanço essa aqui de vocês, e a agenda da esquerda socialista e dos comunistas fica
enxotada do governo até as próximas eleições parlamentares. Então, de certa forma, o governo funciona melhor, certo? No caso do Brasil, como você tem uma profusão de partidos imensa e uma quantidade de partidos inabarcável, o que você tem é uma necessidade de negociação constante para passar cada coisa. Negociação constante para passar cada coisa num sistema em que há muitos partidos, muitos interesses envolvidos, muitas oligarquias regionais envolvidas nesses interesses, muitos lobbies dentro do próprio parlamento que não são conhecidos pela gente, certo? E que tornam qualquer processo de aprovação e negociação complexo e quase infernal, certo? Então, é um sistema, por ele ser muito heterogêneo, muito fracionado, ele é muito marcado por conflitos de interesse, certo? Os consensos parciais, eles são sempre difíceis, e o poder executivo, que expressaria, o presidente que expressaria, digamos assim, a vontade da maioria, ele tem que ceder coisa demais para governar. Então é como se fosse um sistema político que ele é uma força centrípeta, ele puxa tudo para o centro e ele impede o avanço de agendas, muitas vezes à esquerda ou à direita do espectro político. Se a gente pode pensar, por exemplo, em exemplos históricos recentes, depois da jornada de junho de 2013, quando o PT tenta se apropriar um pouquinho desse processo, eu vou falar um pouquinho da jornada de junho na próxima palestra, mas o PT tenta se apropriar desse processo, das jornadas, a Dilma Rousseff tenta tirar da gaveta uma constituinte exclusiva. Uma constituinte exclusiva e projetos, inclusive um dos projetos que era da própria Marina Silva, de criar conselhos populares, enfim, uma coisa ao modo quase das reformas chavistas que se fizeram na Venezuela, certo? E quem barra esse processo não é a população, porque as jornadas já tinham acabado, estavam no final lá, o povo nem estava entendendo o que estava acontecendo em relação a isso. Quem barra esse processo é um cara chamado Michel Temer, que era do Centrão, né? Do MDB. Então essa força centrípeta, ela serve para um lado e para o outro do processo. Então ela consegue reduzir tudo quase ao centro, exatamente isso. Ao centrão como, digamos assim, elemento, digamos assim, o partido da ordem no Brasil. Mesmo que essa ordem seja reduzida a acordo, toma lá da cá, conchavo, fisiologismo, etc. Certo? Na ciência política é interessante como a ciência política nacional ela também entrou em parafuso com a ideia de presidencialismo de coalizão, porque durante os anos de governo Lula, vários cientistas políticos, Fernando Limonge, Angelina Sheiburg, isso é um pessoal que não vale a pena para quem não é da área ler, literatura muito especializada, eles tendiam a tentar equiparar o sistema político brasileiro com outros. Eles diziam assim, não, mas não é muito diferente dos Estados Unidos, não é muito diferente do parlamentarismo, porque, veja, há um índice alto de disciplina partidária, o presidente negocia com um colégio de líderes, e o colégio de líderes tende a realmente formar maiorias, que são maiorias estáveis, etc. Só que aí veio a jornada de junho de 2013, os caras perderam o controle sobre o sistema político, aprovaram as leis de organização criminosa que permitiram a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato desestabilizou tudo, arregaçou algo que só se falava em pequenas reportagens na imprensa, ou então, mas de maneira muito assistemática, que é a natureza essencialmente corrupta desse sistema, certo? Porque é algo que o Sérgio Abrantes não coloca, é que, na verdade, é o seguinte, não é uma coalizão formada só por interesses tipo, eu tenho meu interesse aqui, eu represento o pessoal de Campina Grande, eu represento a indústria de arma, eu represento o agronegócio. Não, é um bocado de gente querendo enriquecer, certo? São um bocado de gente querendo botar muito dinheiro no bolso. E o Estado brasileiro era não só fracionado em termos de governo, como é normal em outras democracias liberais do mundo, né? O cara vai lá e divide e diz, os liberais aqui compõem com os conservadores da Alemanha de novo, e eles pegam o ministério tal para avançar tal agenda que a gente permite que eles avancem, os conservadores pegam tal ministério para avançar tal agenda que está tudo consensuado. Não era só um avanço por causa de agendas. Era uma repartição do Estado brasileiro para adquirir o butim, certo? Era atrás de cargo, de sinecura, de orçamentos milionários, de muita grana. Muita grana. O que tornava o Estado brasileiro também cada dia mais caro, cada dia mais engessado, cada dia mais paralisado, impostos cada vez mais altos, certo? Então, de repente,
esse conceito parou de fazer sentido como algo do ponto de vista normal. Porque, de repente, tinham milhões de pessoas, primeiro lá, uma massa amorfa, depois uma massa com cor verde e amarela, na bandeira e tal, dizendo assim, não, esse sistema político não presta. E aí essa ciência política entrou em parafuso e, por causa disso, hoje ela quase que se reduz a denunciar um eterno golpe contra as instituições, porque as instituições elas têm que funcionar, as instituições, como quem está defendendo alguma coisa que ninguém mais acredita que preste para coisa nenhuma, certo? Tem outro cara que faz uma discussão interessante, que vale a pena ler dessa bibliografia, que é o Marcos Nobre, que é também um cientista social, em que ele publicou um livro chamado Imobilismo em Movimento, que é um pouco mais adequado à expressão real desse problema, porque ele diz o seguinte, o problema é que no Brasil não é só um arranjo institucional, não é só que existe um conjunto de instituições ou de regras do jogo que fazem com que o Estado tenha que funcionar assim. Ele diz, não, há um arranjo, na verdade, que é informal para governar esse país. Há de fato um sistema político que faz com que as coisas todas tendem ao centro e que ele pode ser expresso na metáfora do que ele chama de MDBismo. Ou PMDBismo, né, no caso, né? Porque naquela época era PMDB ainda, certo? O PMDBismo, como o Marcos Nobre define, ele tem algumas características que são centrais e que talvez possa ajudar a gente a entender um pouquinho por que esse sistema político não funciona ou ele só funciona por interesse de algumas pessoas, certo? Então, ele dá 5 características. Ele diz o seguinte, primeiro, por que eu estou chamando de PMDBismo? Porque o PMDB, na época que ele escreveu o livro, 2013, era a grande expressão do Centrão, ou seja, era onde estava localizado o maior número de deputados. O PMDB, eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando eu falar uma parte mais de história, é de fato o partido que dá nascimento ao chamado Centrão, certo? Ou que dá pelo menos a estrutura básica para esse Centrão poder exercer poder de fato no Brasil, e é a sua expressão mais evidente. Certo? É só a gente pensar em figuras que acompanharam o governo, né? Continuam acompanhando. Sarney, Romero Jucá, ou gente que já foi do PMDB e agora está em outros partidos que hoje o Centrão se reacomoda, se tem outra expressão. Então, assim, na época dele, 2013, o Centrão era o partido com o qual o Lula tinha que governar e a Dilma tinha que governar para poder manter a coalizão, porque era o partido com maior expressão parlamentar, certo? Mingou um pouquinho, mas o sistema não mudou de fato. Então, ele dá algumas características desse sistema. Ele diz que ele é marcado pelo governismo, no fato de que a maioria fisiológica do parlamento está sempre disposta a aderir ao poder na situação de fato, desde que ela tenha seus interesses atendidos. Ele é marcado pelo esforço de formação de supermaiorias legislativas através da divisão do Estado, da divisão das sinecúrias estatais, dos orçamentos, dos cargos públicos, de apoio político e eleitoral. Ele impõe o que ele chama de um sistema hierarquizado de vetos, ou seja, como o Centrão, ou o MDBismo, né? O PMDBismo, no caso, ele comporta um conjunto de interesses de oligarquias regionais, esse conjunto de interesses se expressa pelo veto de algumas coisas que possam abalar o interesse dessas oligarquias. Então a gente pode pensar, por exemplo, um exemplo bem claro aqui, recentemente, o que é que significou a entrada e a saída do lavajatismo no governo Bolsonaro, certo? Quando o governo Bolsonaro é eleito, entra os lavajatistas dentro do governo e é óbvio que aquilo não daria certo. Pelo menos dentro das regras estabelecidas no sistema político brasileiro. Por quê? Porque havia conflito de interesses direto entre determinadas políticas de controle externo do orçamento brasileiro e as elites que se apropriam usualmente desse orçamento. Certo? Então havia quase que um oxímoron, não tinha como funcionar. Certo? Não tinha como funcionar. A raposa não podia governar junto com as galinhas. Certo? Esse sistema político também é marcado pelo que a gente chama de bloqueio de entrada de novos membros, certo? Por que bloqueio de entrada de novos membros? A gente pode ver a expressão disso muito clara em todas as dificuldades que a gente tem no Brasil de passar a ideia de candidatura avulsa. Por que é tão difícil passar a candidatura avulsa?
Porque passar a candidatura avulsa significa tirar da política ou do sistema político o controle sobre quem se candidata, quem se elege e quem não pode se eleger, quem pode não se eleger, certo? E ele também é marcado pelo que ele chama de deslocamento de todos os conflitos para bastidores. Então, quando a gente vai na tradição da política brasileira, sempre parece que os conflitos vão aflorar e o que as pessoas fazem é joga aquilo para o bastidor, joga aqui pela negociação, joga aqui pela negociata. Mesmo agora no governo a gente vê isso em alguns momentos, né? A gente vê tensionamento, parece que a coisa vai estourar, de repente alguém senta com alguém. Tem notícias de que o Bolsonaro senta com o Toffoli, ou o Bolsonaro senta com o Alexandre de Moraes, ou senta com o Temer, ou senta com alguém e tal, e daqui a pouco a coisa se estabiliza de novo. Até a próxima rodada de confrontação, de problema e tudo, mas tudo parece sempre caminhar para a negociação de bastidores. Um exemplo bem claro disso, por exemplo, no governo Lula, é o mensalão, né? Até o governo mensalão, o PMDB, se você olhar na história do governo Lula, ele não estava totalmente presente nas entranhas do governo Lula. A divisão do Estado era muito mais regulada. O PT tinha muito mais ministérios dele, né? Que ele distribuiu o partido. Quando tem o escândalo mensalão, que o petismo se enfraquece publicamente, o PMDB é chamado para dentro do governo. Há um acordo de bastidores evidente ali para preservar a presença do Lula. O PMDB é chamado para dentro do governo e tudo se abafa até a próxima crise, que é do Petrolão, certo? Que vai começar, na verdade, a ser escamoteada já com o Temer, né? Na verdade, a melhor expressão dessa ideia de acordo era aquela gravação, todo mundo lembra, né, do Romero Jucá, falando sobre a necessidade do impeachment de Dilma Rousseff para fazer um acordo com o STF, com tudo, para estangar a sangria, certo? Isso aí não expressa, ou aquela gravação, ela é só prova material da forma como o país é governado há mais de 30 anos, certo? São sempre acordos de bastidores para escamotear conflitos e antagonismo. Como é que esse negócio nasce? Isso aqui é interessante, porque existe uma raiz histórica para isso, né? Até agora a gente deu uma interpretação de como é que o sistema funciona, mas existe uma raiz histórica para a gente entender como é que isso aconteceu. De certa forma, isso tem a ver com transição do regime militar para a democracia, ou da forma como essa transição foi operada. Essa transição, digamos assim, ela foi intensificada a partir dos anos 80 pelo Figueiredo, mas ela já vinha na abertura democrática desde o Geisel, certo? A primeira coisa que o governo Figueiredo faz para permitir isso é a extinção do bipartidarismo. Então, no Brasil, só era permitido 2 partidos, o MDB, que era o partido de oposição, e o Arena, que era o partido de situação. O Geisel extingue, o Figueiredo extingue o bipartidarismo. A partir da extinção do bipartidarismo, nasce o PMDB, que era o antigo MDB. O antigo Arena vira o Partido Democrático Social, que aí tinha a figura do Sarney, né, sua liderança principal. O PDT, ele nasce exatamente de uma conspiração que o Golbery faz com as elites do antigo PTB, que impedem que o Brizola assuma o comando do partido. O Brizola migre e funda o Partido Democrático Trabalhista. E o PT nasce da conjunção de antigos guerrilheiros, esquerda católica, intelectuais, universitários, jornalistas e o Beautiful People e o chamado novo sindicalismo do ABC paulista. Criam aquele monstrinho lá que depois vai controlar o país inteiro, certo? Quando é que o Centrão ele, então, se estabelece? Depois da derrota da campanha das diretas você tem a formação da chamada Aliança Democrática, que eram setores mais liberais do antigo PSD, junto com setores do PMDB, que fizeram a grande aliança para a eleição do Tancredo Neves para a presidência da República. Tancredo Neves é presidente, ele é do PMDB, da ala progressista do PMDB, mas não tão progressista quanto Ulisses Guimarães, por exemplo, mas era considerado um progressista moderado, e ele pega a vice-presidência com o Sarney, certo? Então havia lá uma ideia de que uma aliança possível para derrotar o regime militar no próprio colégio eleitoral na eleição indireta. Tancredo Neves, todo mundo sabe, se elege, morre,
né? Em 1985, Tancredo se elege, logo depois ele morre, Sarney assume. Quando Sarney assume, o país estava em crise econômica gravíssima. Talvez algum aqui de vocês não se lembre, a gente hoje está lidando com a situação de inflação 12%, né, acumulado, tal, mas a gente tinha situações que o frango custava, por exemplo, 50 cruzados, ou 50 mil cruzados num dia, e no outro dia ele estava custando 70 mil cruzados. Então você tem uma situação de inflação acumulada que chegou a 300% ao ano, certo? E o Sarney, ele lança um negócio, que era o plano cruzado, que parecia uma ótima ideia para o desenvolvimento na época, que era calcado em controle de preços, várias coisas, vários mecanismos inteligentes, que durante um ano deram muita popularidade para o Sarney. Depois a economia foi para o ralo de vez, só que no ano que o plano cruzado foi lançado e a popularidade do Sarney foi lá para cima, foi em 1986, foi um ano eleitoral. Então o PMDB, que tinha juntado um bocado de gente do antigo PSD, com um bocado de gente do PMDB numa grande aliança, ele raspa a Câmara. Ele elege 22 governadores, 298 parlamentares. Certo? Esse mesmo PMDB é o partido que está na presidência, através de Ulisses Guimarães, que era presidente da Câmara, que vai conduzir a Assembleia Nacional Constituinte. O nascimento da gloriosa Constituição de 1988, que não estamos aqui para criticar, certo? No nascimento da Constituinte há um fator interessante, porque quando a gente vai ver, historicamente falando, se a gente fosse somar todos os partidos à direita do espectro político, a direita significa que estavam mais a favor ou estavam mais do lado do regime militar, ex-arenistas, no caso, eles teriam maioria na Constituição. Só que no próprio processo de formação da Constituinte, há uma cisão interna do MDB, em parte por insatisfação em relação ao Sarney, que não era MDBista de carteirinha, digamos assim. A gente olha o Sarney hoje como PMDB, mas o Sarney, na verdade, era ex-arena. Ele entra no PMDB, assume a presidência, começa a distribuir cargo, começa a disputar poder lá dentro. Só que na Assembleia Nacional Constituinte, quem toma a frente do partido chama-se um sujeito chamado Mário Covas, que depois vai sair e vai fundar o PSDB. Só que na Assembleia Nacional Constituinte, o Mário Covas consegue ser eleito representante do MDB e ele indica o pessoal do PMDB para as chamadas comissões e subcomissões que discutiriam o texto constitucional. Então, o relator e vice-relator, presidente ficou com o pessoal de Sarney, mas principalmente o relator, que é quem tinha o controle de agenda, estava na mão dos progressistas do MDB. É por causa disso que quando a gente vai olhar o texto constituinte, ele tem muitos pontos progressistas, apesar de haver uma maioria que era mais a favor do regime militar, ou era mais a favor de uma Constituição sintética, na época da discussão constitucional. Como é que o Centrão nasce nesse processo? Sarney se junta com o pessoal do PFL, com o pessoal do antigo PSD, com o pessoal do Partido Democrático Cristão na época, com o PDC. Ele consegue compor um bloco com os fisiologistas do MDB, distribuindo cargo dentro do governo para vetar determinados dispositivos que a maioria progressista nas comissões queria passar. É aí que nasce o que a gente chama de sobre o Centrão, é chamado blocão. Certo? Esse blocão vai servir como base de sustentação do governo Sarney, se desfaz por um momento, o Fernando Collor de Mello assume, negando-se a negociar com esse blocão, e a gente sabe exatamente o que aconteceu. Em parte, o Fernando Collor de Mello não era nenhum santo, mas ele não conseguiu aprovar as coisas que ele queria aprovar, foi derrubado por esse mesmo blocão, né? Tem todo aquele mito do fora Collor, de a maioria das pessoas na rua derrubou, etc. Mas a gente sabe que o mesmo problema que o Fernando Collor teve foi também um problema que Dilma Rousseff teve também no final, certo? Que foi, o Dilma Rousseff, esse fato, né? Teve que lidar com maiores manifestações contrárias ao presidente da história do Brasil, etc. Mas ela não teria caído, ou talvez não tivesse caído, se ela não tivesse tido dificuldades de lidar com um sujeito chamado Eduardo Cunha, que na época se tornou a figura central do MDB, ou, digamos assim, o ponto organizador naquele momento do sistema político brasileiro, certo? Então, todos os presidentes que a gente tem em notícia lidam com esse sistema.
E todos os presidentes que a gente tem notícia tentam se acomodar a ele ou são derrubados por ele, certo? A gente teve 2 presidentes que foram derrubados por dificuldade de negociação, sobretudo, Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello. E a gente tem FHC, tem o Bolsonaro, a primeira Dilma, né, o primeiro governo Dilma, e o Lula, que cada um, à sua maneira, teve que se reacomodar e negociar. Né? Estou dizendo que não no mesmo parâmetros, não estou dizendo que não distribuindo recursos da mesma forma, mas em algum momento alguns deles tiveram situações de enfrentamento e que de alguma forma tiveram que se acomodar a esse grande blocão que às vezes muda o seu centro espiritual ou o seu centro de expressão. Né? Então ele era o PMDB, se expressava no colégio de líderes dos partidos, que negociava diretamente com o presidente da Câmara, que negociava diretamente com o presidente da República. Na época do Eduardo Cunha, há uma transição temporária para isso. Então, o Eduardo Cunha foi um cara que, inclusive, ele recebeu. O Ciro Gomes fala muito isso, né? Como o Lula financiou o Eduardo Cunha para tentar quebrar as elites tradicionais do MDB, que estariam chantageando ele, pedindo mais do que ele teria disposto a dar. E aí ele dá furnas para o Eduardo Cunha e isso ajuda o Eduardo Cunha a financiar mais de 100 deputados dentro do Congresso, desses pequenos partidos, e o Eduardo Cunha vira uma espécie de grande líder do Centrão na época, agrega outro blocão, só que o Eduardo Cunha entra em conflito com a Dilma Rousseff, entre outras coisas, por causa da Lava Jato, por causa do tensionamento de uma crise protagonizada pela população, que está na rua também, e por causa também da incapacidade da Dilma de distribuir recursos conforme ele queria. E aí o Eduardo Cunha começa a avançar a pauta bomba, etc. e tal, toda aquela história que a gente conhece, e vira um herói momentâneo da direita brasileira ao protagonizar o impeachment de Dilma Rousseff. Bom, aí a pergunta aqui: existe um jeito de romper com essa situação? Porque como o cenário está pintado, parece até que é um eterno retorno, né? A pessoa vão para a rua, protestam, aí reclama, de vez em quando cai um presidente, aí chama político que se reacomoda de novo, aí elege um presidente, aí a pessoa vão para a rua, reclamam, aí chama político que reacomoda de novo, e aí parece que a gente não tem possibilidade de romper com isso. Se a gente olhar historicamente, há um artigo muito interessante do Olavo, que é o terceiro eixo disso aqui, que é um artigo dele sobre a Revolução Brasileira. Não sei se vocês já leram esse artigo. Que o Olavo explica como, ironicamente, né, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ele nasce, na sua expressão inicial, como tentativa de dar resposta a isso. Então, o PT se colocava como o chamado partido ético. Eles colocavam como partido que era contra acordos de gabinete, como acordos de bastidores, contra a chantagem, contra a corrupção, contra o sistema político, na forma como se apresentava. E o Olavo diz que isso está muito presente na união de 2 elementos ou de 2 personagens que fizeram a cabeça, ou digamos assim, a imagem do petismo para dentro e para fora do partido. Uma delas é o Raimundo Faoro, que era um intelectual de matriz liberal, que escreveu um livro, que é um livro muito bom, apesar do intelectual de matriz liberal, mas é um livro que eu recomendo, inclusive para se pensar como determinadas elites brasileiras pensaram o país da gente, que é Os Donos do Poder, né, formação do patronato político brasileiro. E o Raimundo Faoro, ele vai fazer uma discussão que ele diz que a sociedade brasileira, em continuidade com a portuguesa, ela foi tradicionalmente moldada por o que ele chama de um estamento burocrático, né, patrimonialista, que era formado primeiramente pelos altos funcionários da corte, que vieram com o rei Dom João VI aqui para o Estado brasileiro, e depois pela corte ou pela burocracia que cercava o chefe do executivo, seja no Império ou seja na República. Então o Raimundo Faoro conta uma história para tentar mostrar que esse problema que a gente fala, que chama político, oligarquias que tendem a estagnar o país, que representam um atraso, etc., seria algo bem mais antigo na formação da nossa história, das nossas instituições. O Faoro foi muito útil para o petismo, porque o petismo era uma reorganização da esquerda internacional no Brasil na época, e ela precisava de um outro discurso que não fosse o discurso direto da luta de classes.
Porque esse discurso de ditadura de classe estava muito derrubado pós-queda do Muro de Berlim, né, pós 1989. Então o petismo precisava de uma expressão que fosse capaz de convencer a classe média, que fosse capaz de convencer o eleitorado mais pobre, que ainda era muito anticomunista. Então, qual é a expressão que ele encontra? Ele encontra o Raimundo Faoro nisso. Tanto que o Raimundo Faoro é convidado para ser fundador do PT. Ele frequentava, o Lula frequentava a casa dele, o pessoal do PT frequentava, ele foi convidado para ser vice na chapa do Lula e recusou. Teve a inteligência de recusar nesse processo. O problema é que o petismo associa, na sua identificação pública como partido ético que luta contra um patrimonialismo, ele associa isso a uma estratégia de matriz gramsciana. O intelectual Antônio Gramsci, italiano, não vou resumir demais a teoria dele aqui, mas ele pregava basicamente que o Gramsci era quase um debate, às vezes explícito, às vezes implícito, principalmente com os leninistas. Ele dizia o seguinte: olha, em um estado como o italiano, em que a igreja era muito forte, a burocracia era muito forte, a nobreza era muito forte, a aristocracia ainda era muito forte, ou seja, que você não tinha uma situação de capitalismo puro, que seria dividido entre patrões e empregados. Não era fácil você dar um golpe de Estado ou implementar a ditadura do proletariado. Então o Gramsci tinha uma estratégia que seria uma estratégia de médio a longo prazo, que era a seguinte: as pessoas têm que ir pela cultura. E pela cultura entendida aí como superestrutura, como instituições que dão sustentação a determinadas formas de dominação. Então cultura aí é tanto espaço que tinham que ser ocupados no parlamento, na burocracia, nas instituições de ensino, nas pessoas que ensinam, era ocupar o espaço das pessoas que ensinam nossas crianças, né, ocupar espaço no legislativo, no judiciário, em quem vai julgar e quem vai interpretar a lei, para que em algum momento você pudesse ter uma situação em um momento propício para se dar de fato um golpe de Estado, certo? O petismo, ele quase que abandona, ou pelo menos ele não intensifica demais essa dimensão de golpe de Estado, e ele tenta levar a ideia de ocupação do antigo estamento burocrático até um limite de que é como se a sociedade fosse se tornar socialista naturalmente. Então a gente tem o caso clássico do Lula comemorando quando ele vai concorrer com Serra, que ele diz o seguinte: pô, a gente quer dizer, quando a Dilma vai concorrer com o Serra, e ele diz: a gente chegou num ponto em que o PFL não existe mais, que se tornou um partido que era a antiga expressão do PSD e das oligarquias regionais, e ele diz assim: não existe mais partido de direita no Brasil. Ele fica feliz por causa disso. E por que ele fica feliz por causa disso? Porque é como se fosse uma vitória, e era de fato uma vitória do gramscismo, certo? Ou seja, era uma extrema esquerda lutando contra uma esquerda, e a extrema esquerda chamando a esquerda de direita e de neoliberal. E era isso que a gente estava enfrentando ali, a situação que a gente estava vivendo na disputa entre Dilma e Serra, certo? Então o petismo, de fato, leva em frente essa ideia da ocupação de espaços. E ele ocupa de fato. Ele ocupa de fato. Ele ocupa o funcionário público, ele ocupa as universidades, ele ocupa as escolas, ele ocupa os movimentos sociais, ele ocupa associações de base, ele ocupa a Igreja Católica, ele ocupa tudo que a gente pode identificar como estamento burocrático. Ele começa a indicar o ministro do STF, ele começa a fazer tudo. Aí o Olavo coloca o seguinte, só que a ironia foi o seguinte, é que em vez de ele substituir o estamento burocrático, ele na verdade se transformou no próprio estamento burocrático. É aquela brincadeira, né? Que você olha no abismo, o abismo olha para você. Então o petismo, na hora que ele ocupou e que ele começou a negociar com o Centrão, e que ele começou a lidar com o Centrão, e que ele começou a negociar, inclusive, as suas bases de apoio populares, as suas eleições municipais, alienar os seus candidatos, fazer tudo o que eles fizeram para poder estar no poder o máximo tempo possível, eles se confundiram com aquilo que eles publicamente pregavam que ia substituir. Então o petismo se torna um estamento burocrático, o estamento burocrático se torna um petismo, certo? Então o Olavo diz, é a contradição. A contradição é o seguinte, é que agora que o Olavo escreveu isso no impeachment da Dilma, ele diz, agora que tem milhões de pessoas na rua querendo arrancar a cabeça desses caras, eles não estão entendendo como é que eles se afastaram tanto, ou quem são aquelas pessoas que estão pedindo a mesma coisa que eles pediam no passado, mas na verdade eles estão representando
para essas pessoas as mesmas elites que eles estariam supostamente combatendo no passado, certo? O Olavo, ironicamente, ele chamava isso na época de a Revolução Brasileira, ele dizia que era uma revolução que estava se iniciando, que ele achava que estava se iniciando, e que poderia dar, de fato, na derrubada desse estamento. Hoje a gente está vendo que o processo é um pouco mais complicado. Por que remeter essa história do petismo é interessante? É porque hoje, principalmente depois de 7 de setembro, e aí por isso que eu voltei aqui com o conceito de presidencialismo de coalizão, que é algo que vocês devem estar vendo em debates internos na direita, em eventos, em discursos, comício de parlamentar falando isso, candidato a parlamento falando isso, é que há uma ideia que é quase como se fosse assim, a direita tem que ser o CS Gramsci ao contrário, né? Da mesma forma que não é possível derrubar esse sistema político na base das armas ou numa revolução, o que a gente teria que fazer era ocupar os espaços que eles querem ocupar. Tem que ocupar as associações de bairro. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Vamos ocupar as associações de bairro, vamos ocupar as escolas, vamos ocupar a universidade, vamos eleger candidatos de direita, parlamentares de direita, vamos fazer concurso público, pessoas de direita fazendo concurso público para virar juiz, para virar magistrado, para virar burocrata, eleger conselho tutelar e tal. Tudo parece uma maravilha, mas fica uma pergunta fundamental que tem que ser feita, por mais que ela seja desagradável. É o seguinte, o que é que impede que aconteça a mesma coisa com a direita, então? O que é que impede? Os nossos belos olhos, os olhos azuis de Bolsonaro, impede que, se a gente adotar a mesma estratégia que o PT adotou, o que é que impede de a gente virar o centrão daqui de 30 anos para diante? Certo? O que é que impede? A gente ser corrompido pelas estruturas do sistema político brasileiro como ele existe? Essa é uma pergunta relevante e a resposta dela não é fácil, certo? Ela tem a ver com a discussão de meios e ela tem a ver com a discussão de fins. Ela tem a ver com a discussão, em termos políticos, daquilo que a gente pode chamar de tática e aquilo que a gente pode chamar de estratégia, certo? Em termos de discussão de meios, quando a gente vai falar sobre a ocupação de espaço, sobre tudo que tem que ser feito, eu não estou dizendo que não tem que ser feito, não. A gente tem que ter em vista uma coisa que eu falei lá atrás sobre o Gramsci, que o PT perde de vista, que é o seguinte: o Gramsci traçava toda uma estratégia política da ocupação de espaços, tendo em vista um fim que era um golpe de Estado, que era a substituição, de fato, de uma ordem política liberal capitalista para se colocar uma ordem política socialista. Se a gente remeter isso ao nosso debate político atual, a primeira pergunta que qualquer pessoa que se interessa por política e que está envolvida com política e que é de direita tem que fazer é o seguinte: beleza, o que é que você quer colocar no lugar disso aí? Qual é a ordem política que você quer instituir no lugar dessa que você quer substituir? Ou que você quer reformar? Você quer o quê? Uma democracia liberal? Você quer uma ordem política pós-liberal? Você quer simplesmente nomear seus ministros para o STF? Você quer fazer o quê? Primeira pergunta é essa, que a gente tem que fazer. E aí, quando eu falo tática estratégica, o que é que isso quer dizer? É que, do ponto de vista de meios, os meios são esses mesmos. Então, a gente tem que pensar o seguinte: política eleitoral propriamente dita. É óbvio que no cenário político eleitoral que a gente tem hoje, é óbvio que o caminho mais razoável, o único caminho possível em termos de política é reeleger o Bolsonaro. É óbvio que se deve eleger candidatos que são mais afins a valores de direita do que candidatos que são afins a valores de esquerda. É óbvio que se deve ocupar espaços na máquina pública. É óbvio que você tem que pensar em termos de formação de burocracia, em termos de formação de escola, em termos de formação pedagógica, em termos de formação de base. Tem muita coisa a ser feita. A gente não tem projeto social feito por gente de direita. A gente não tem instituição de formação de burocrata feito por gente de direita. A gente não tem institutos de direito, de políticas públicas, de pesquisa. A gente não tem quase nada ainda feito por gente de direita e tem muito trabalho a ser feito. Então tem algo em termos de tática que realmente se tem que fazer o que se espera que a gente faça. Mas tem algo que é no nível estratégico que tem a ver com imaginação institucional. Com a gente recuperar alguns debates
que são próprios da nossa tradição política, sobre quais são as instituições que deveriam dar conta de problemas tradicionais da sociedade brasileira contemporânea, certo? E aí, se debruçar sobre isso, na minha opinião, significa voltar atrás e visitar alguns autores que refletiram sobre o Brasil, certo? E aí a gente não pode pensar só em, porque o Zé Bonifácio, Dom Pedro I, os monarquistas, etc. Não. Eu estou falando de pensar Oliveira Viana, Gilberto Freire, Gustavo Corsão, Gustavo Barroso, Azevedo Amaral, Plínio Salgado, Francisco Campos, Guerreiro Ramos, Goberico Couto Silva. Eu estou falando sobre o Brasil voltar a revisitar as tradições políticas que construíram o Brasil, certo? Para que o Brasil possa voltar a pensar em termos de imaginação institucional. O que quer dizer imaginação institucional? Eu vou dar um exemplo bem prático, os federalistas norte-americanos, certo? Eu poderia dar um exemplo pior, que é um anti-exemplo, que é um exemplo utópico, que só dá em destruição e morte, que é o da Revolução Francesa. Você pode pensar nos pensadores da Revolução Francesa como uns caras que tiraram as ideias de mundo da cabeça e tentaram implementá-las na prática, martelando na prática, e que de fato construíram uma coisa nova, monstruosa, mas era uma coisa nova de fato. Mas pode pensar em experiências que foram mais mediadas, experiências dos federalistas norte-americanos, que diante de uma situação lá de independência na Inglaterra e tal, fizeram debates sobre que instituições caberiam próprias àquela população ou não, de matriz protestante, etc. Todo mundo sabe das raízes da formação americana. Ou a gente pode pensar na tradição que é em parte monárquica, em parte liberal, em parte autoritária, que deu nos passos fundadores brasileiros, né? Então a gente tinha o Convento de Santo Antônio, o José Bonifácio, o Dom Pedro I, o Padre Feijó, certo? Ou seja, que é a formação do Brasil, né? Com uma mistureba maluca entre imperador, igreja, maçom, né? E militares positivistas pensando ao mesmo tempo o país, mas encontrando soluções que eram típicas nossas, ou para resolver problemas que eram típicos nossos. Por exemplo, algo que a gente só debate do ponto de vista discutindo o artigo 142, mas a gente não conhece. Por exemplo, existe uma tradição brasileira sobre poder moderador. Existe uma tradição de autores brasileiros que discutiram a ideia de poder moderador e por que o poder moderador era importante para um país feito Brasil. E essa tradição se debruçava na ideia de poder moderador, por quê? Porque o Brasil era uma mistura de poder central, capaz de dirigir minimamente a nação, e oligarquias regionais que às vezes puxavam a nação para trás. Então havia que era necessário ter uma sabedoria institucional que fosse capaz de contemplar minimamente os interesses legítimos e os não legítimos minimamente dessas oligarquias e também uma visão de país que sinalizasse para o futuro. Por que sinalizasse para o futuro? Porque esse país foi formado com núcleos populacionais pequenos, um imenso território e que conseguiu, por sabedoria e por imaginação institucional e um bocado de inteligência prática, que é algo que a gente também tem que ter e desenvolver, conseguiu se tornar uma nação do tamanho que ela é, quando todos os nossos vizinhos se fragmentaram em pequenas nações, em pequenas guerras intestinas, e que nenhum deles conseguiu nada comparado à nação brasileira, certo? Então, assim, a gente precisa recuperar uma dimensão tática desse processo e uma dimensão estratégica. Essa dimensão estratégica significa você poder ter imaginação institucional, revisitar as tradições brasileiras para você poder pensar que tipo de país você quer construir ou que tipo de ordem pós-liberal você quer construir aqui e você poder ter a inteligência prática para que você possa conciliar antagonismos. Essa expressão é interessante para finalizar aqui, mas é uma expressão que foi cunhada por um pernambucano, o último pernambucano, um dos últimos pernambucanos a pensar direito do país, o Gilberto Freire, e tem um livro dele bem esquecido. O Gilberto Freire é famoso por 2 livros, Casa Grande Senzala e São Brasimo Campos. São os 2 principais livros de Gilberto Freire. Só que esses 2 livros, eles faziam parte da trilogia, que é o 3º volume, muito pouco falado, que é o Ordem e Progresso.
que é um calhamaço ainda maior do que os outros dois, talvez maior do que os outros dois reunidos. Vale a pena dar uma lida, porque é, digamos assim, uma visão freiriana sobre o processo político brasileiro. E o Gilberto Freire diz o seguinte, olha, bicho, talvez o próprio, resumidamente, né, o livro de Gilberto Freire é o seguinte, talvez o próprio da nossa tradição política, ou da nossa sabedoria política enquanto nação, seja exatamente que a gente não tem grandes processos de ruptura e de revolução. Então Gilberto Freire diz o seguinte, bicho, a Europa fica aí dizendo que a gente é um país atrasado, porque na verdade é o seguinte, eles se formaram em cima de Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, e tudo, só que a Revolução é desgraça. E aí o que o Gilberto Freire diz? Que o próprio da sabedoria brasileira é saber contemporizar, é saber juntar antagonismo minimamente, né? De maneira prudencial, certo? De maneira prática. Então o exemplo que o Gilberto Freire dá, ele diz, olha, negros e brancos no Brasil. Em vez de haver uma separação entre as duas coisas e um conflito de raças, há o quê? A mistura. Há elementos de mediação, que nascem pelo exagero, pela paixão, às vezes pelo descontrole, às vezes pela piedade, pela compaixão, certo? Mas dão em soluções genuinamente nacionais. E dizer que é por isso que o mulato, né, que a gente chama de moreno e que o IBGE chama de pardo, era, digamos, aquilo que era próprio do Brasil, porque ele dava exatamente uma mediação que abafava o conflito entre raças. É por causa disso também que, se vocês forem olhar atrás, por exemplo, por isso que a primeira grande operação burocrática estatal inspirada pelo movimento negro e pela esquerda progressista foi acabar com o termo mulato, né? Transformou o primeiro mulato em pardo, ninguém se diz pardo, ninguém se auto-identifica como pardo, e depois do pardo se transformou em negro, porque hoje negro, pelo Estatuto da Igualdade Racial, é todo mundo que é preto mais pardo. Certo? E aí por isso que quando a gente olha a estatística, diz, o Brasil tem 70% de negros. Na verdade na prisão. A prisão é 70% negro. Não, na verdade é 40% mulato, 20%, 30% negro. Né? Então, é um país que precisa recuperar sua noção de mediação de novo. E toda a obra de Gilberto Freire é isso, né? Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos. Ele pega antagonismo e diz, como é que as pessoas resolviam esse antagonismo aqui? Então, isso só é obra de uma inteligência prática. Só vai ser obra só vai ser obra prudencial. Mas eu acho que é isso. Se há um caminho para isso, vai passar por essas três coisas. Isso significa, de certa forma, que a gente não pode... A gente tem que se preocupar com a política eleitoral. É óbvio que ela pode atrasar ou piorar esses processos, mas a gente tem que saber que ela não resolve tudo, nem de perto, e que a ação política ela tem dimensões bem mais profundas do que as que estão em jogo agora nas eleições de outubro deste ano. Eu acho que é isso, gente. Acho que deu para dar um bom resumo e uma boa direção do que eu acho que a gente tem que pensar daqui para diante. Obrigado.